Olá pessoal, nessa aula 7 de eletrônica digital nós vamos ver como fazer a descrição de circuitos lógicos, ou seja, vamos aprender a como escrever uma expressão lógica a partir de um circuito lógico, como desenhar o circuito lógico a partir de uma expressão lógica, como aprender a montar a tabela a partir de uma expressão e de um circuito lógico e como obter a expressão a partir de uma tabela da verdade. Certo? Então é uma aula muito importante, porque a gente precisa dominar bem essas três formas de a gente descrever os circuitos lógicos, que são através da expressão, através da tabela da verdade e através do seu circuito lógico, utilizando as portas lógicas, certo? Então vamos lá para a nossa aula 7 de eletrônica digital. Bom, então, aula 7, descrição de circuitos lógicos. Como eu falei para vocês, então esse é o assunto da nossa aula de hoje, descrição de circuitos lógicos e de chaveamento. Então vamos ver um pouquinho os circuitos de chaveamento também para representar um circuito lógico, a implementação de circuitos lógicos e de chaveamento a partir de expressões booleanas, a representação booleana através da tabela da verdade e a expressão booleana a partir da tabela da verdade. Então vamos começar vendo como que a gente faz a descrição booleana de circuitos lógicos. Aí eu digo ali o seguinte no texto, ó, todo circuito lógico pode ser completamente descrito através de operações booleanas, ou seja, através de expressões utilizando a álgebra booleana. A regra para a composição de uma expressão lógica é a mesma que se utiliza na álgebra comum para determinar a ordem das operações. O que eu quero dizer ali? Que na nossa álgebra comum, nós temos a preferência sempre de resolver a multiplicação e a divisão, e depois nós resolvemos a adição e a subtração. Então aqui na álgebra booleana nós também temos essa ordem. Primeiro nós resolvemos uma E, para depois resolver a OU, certo? Então se eu tenho uma expressão com OUs e ES, primeiro resolvo os termos que tem E, e depois eu faço a OU. Certo? Não há uma regra ou metodologia para descrever um circuito lógico através de uma expressão. Mas nós temos aqui, eu vou ensinar para vocês, duas formas práticas de descrever as funções booleanas que eu vou mostrar então a seguir. A primeira forma que nós temos aí para descrever o circuito lógico é obter a expressão de cada parte do circuito. Então vejam, o que nós temos ali? O circuito lógico, as variáveis de entrada e a nossa saída, certo? Então, o que nós queremos aqui é a expressão que terá aqui na saída, que vai descrever a lógica do circuito inteiro, certo? Nós podemos fazer isso por partes. Então, nós temos aqui uma porta lógica E. Então, o que eu tenho na saída dessa porta lógica E? Nós temos A e B, ok? Aqui nós temos uma porta lógica inversora. O que nós temos na saída? Nós temos um C barrado, certo? Um E que inverteu. A saída dessas duas portas, elas vão entrar numa porta OU. Então nós vamos ter uma OU entre essa entrada e essa entrada. Então vai ficar A e B ou C barrado, certo? Então essa é a nossa expressão booleana deste circuito. Quando a gente fala da ordem da resolução, vejam que eu tenho aqui uma E e eu tenho uma OU. Então, quando eu for resolver isso, veja que primeiro eu tenho que achar o resultado dessa E, o resultado da E que eu vou fazer uma OU com a variável C barrada, certo? E é como está aqui na nossa ordem do circuito. Veja, primeiro eu resolvo a E, tenho a C barrada, e depois o resultado das duas que eu vou resolver a OU. Então, assim, eu obtenho a minha expressão booleana, ou seja, fazendo por partes, cada partezinha do circuito. Seria suficiente aprender só esse método? Pode ser, só que dá sempre muito trabalho ficar cada vez escrevendo a expressão de cada um deles. Então, às vezes, isso se torna complicado quando o circuito é grande. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês agora uma segunda forma de descrever este circuito. Então, a segunda forma é montar a minha expressão já direto aqui pela saída, onde eu vou fazer o seguinte, veja que eu tenho aqui a saída S igual. O que eu tenho aqui? Uma porta OU. Então eu sei que eu vou ter uma OU
uma OU, que já está aqui, ó, entre duas entradas. E eu coloco dois parênteses, ó, dois conjuntos de parênteses aqui, para dizer, ó, é uma OU de duas entradas, certo? Eu não sei ainda o que tem nessa entrada, não sei ainda o que tem nessa. Mas eu já sei que aqui eu tenho uma OU. Então essa já está representada. Depois eu dou mais um passo para trás e vejo o que eu tenho nessa entrada. Agora eu tenho uma E. Veja, então essa E está representada aqui, ó. Então eu tenho uma E nessa entrada e aqui nessa outra entrada eu tenho uma inversora, que está representada aqui, ó, uma inversora, que ainda eu não sei o que tem aqui dentro. Vou dar mais um passo para trás, já cheguei na variável, certo? Poderia ter ainda mais algumas expressões, que traz mais umas portas lógicas, mas nesse caso já cheguei na variável. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a variável A, tenho a variável B, e aqui desse outro lado tenho a variável C. Então eu tenho esse conjunto aqui que vai ser a minha expressão lógica booleana. Vejam que agora eu tenho esses parênteses aqui, que muitas vezes eu quero eliminá-los, tirar da minha expressão para ficar uma expressão mais limpa, para não precisar ficar escrevendo tantos parênteses. Mas eu tenho que cuidar muito na hora de retirar esse parênteses para ver se ele não vai alterar a ordem de resolução da minha expressão. Vejam que a ordem de resolução aqui é primeiro resolvo a E, o resultado da E com o resultado C barrado é que eu faço a OU entre esses dois grupos. Se eu tirar o parênteses, veja, se eu tirar o parênteses, ele vai continuar sendo a mesma coisa, ou seja, não vai alterar a ordem. Quando eu tirar esse parênteses, não tem problema, está só uma variável. Quando eu tirar esse parênteses aqui, como eu tenho uma E, eu já teria que resolver primeiro essa E. Então não tem problema tirar o parênteses aqui. Aqui um problema seria se eu tivesse um parênteses, se fosse assim, ó, A, E, aí tivesse um parênteses abrindo, B ou C barra, e o parênteses fechando. Porque daí primeiro eu teria que resolver o que está dentro do parênteses, E, A. Certo? Quando eu tiro o parênteses, vejo que inverte. Aí eu tenho que resolver primeiro isso aqui, ou C barra. Ok? Então é só isso que a gente tem que cuidar. Isso já é da regra lá da álgebra convencional, que eu não vou mais voltar a estudar isso, porque vocês já sabem, só estou relembrando. Ok? Então, fazendo agora dois exemplos a respeito dessa descrição dos circuitos, vejam, nesse primeiro circuito aqui, o que nós temos? Então, aqui na saída, ó, vejo que nós temos uma OU exclusiva. Então, essa OU exclusiva está representada aqui, ó. E aí eu abri os parênteses para representar os termos que vão entrar na OU exclusiva. Desse lado aqui da OU exclusivo, vejo que eu tenho uma OU. Então, está aqui a OU, com as variáveis C e D. Então, está aqui C e D. Ok? Desse outro lado aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma não OU. Veja, tá, então, uma não OU, uma OU barrada, de duas entradas. Essa entrada mais esta entrada. O que eu tenho na primeira entrada? Uma não E. Então, está aqui, ó, E barrado. Não E, com A e B, as variáveis de entrada. E na outra entrada dessa não OU, vejam que eu tenho essa OU aqui, que está C ou D, que é a mesma que forneceu o sinal para cá também. Vejam, então, esse C ou D está fornecendo tanto sinal para esse caminho da lógica, como para esse caminho aqui. E dessa forma, então, temos a nossa expressão booleana montada deste circuito. Vejam, não tem nada de complicado, que nada difícil, é só prestar atenção no caminho que o sinal está percorrendo, certo? Nesse segundo exercício, vejam que nós temos aqui uma não OU. Então, essa não OU está aqui, ó, a não OU, com a barra em cima, certo? Num dos caminhos que está entrando na não OU, nós temos essa não E. Onde é que está essa não E? Ó? E barrada. Então, está aqui, ó. Esse caminho aqui de baixo é esse aqui, ó, a não E. Onde uma das entradas dessa não E é o C barrado. Está aqui, ó, C barrado. E a outra entrada é essa coincidência, certo? D coincidência E. Então, está aqui, ó, D coincidência E. Então, essa parte da expressão diz respeito a essa parte do circuito. Essa parte aqui da expressão vai ser dessa parte aqui do circuito. Então, veja, o que eu tenho aqui nessa entrada da não OU? Eu tenho uma OU aqui, ó. Então, essa OU está aqui, onde uma das entradas da OU é esse C barrado, e a outra entrada é esse barrado de uma E. Então, uma A e B, barrei, vem entrar na OU, certo? Então, está aqui essa parte toda do meu circuito.
Vejam que aqui as expressões eu já deixei elas prontas para vocês conferirem. Então, primeiro façam a resolução de vocês e depois comparem com o resultado que foi obtido, certo? Dessa forma, então, nós já vimos como descrever um circuito através da expressão booleana. Vamos ver agora como descrever um circuito de chaveamento através de expressões booleanas. Bom, os circuitos de chaveamento são utilizados para criar lógicas de caminhos condutores, por exemplo, que pode ser utilizado tanto para a parte eletrônica, elétrica, parte pneumática, hidráulica. Então tem várias áreas de engenharias que utilizam esses circuitos de chaveamento para mostrar os caminhos condutores de um fluxo que nós temos aqui, certo? E eu posso descrever isso também através da álgebra booleana, onde a gente vai olhar o seguinte: quando eu tenho chaves em série, veja que as chaves estão em série, sai de uma, entra na outra. Eu tenho sempre uma representação de uma lógica E, nesse caso aqui. Chaves em série é uma lógica E. Quando eu tenho chaves em paralelo, vejam que este conjunto aqui está em paralelo com a chave A. Então eu tenho uma lógica OU, porque eu tenho um caminho ou o outro caminho, certo? Nós já vimos isso lá no estudo de portas lógicas, essa questão da OU, das chaves em paralelo. Então vamos relembrar isso para a gente descrever então os nossos circuitos, ok? Então chaves em série e chaves em paralelo, OU. Então é isso que eu tenho que detectar aqui no meu circuito. Então como é que eu começo analisando o circuito? Eu vejo primeiro o que eu tenho. Eu tenho chaves em série e tenho chaves em paralelo. Olhando nesse circuito, eu tenho primeiro as chaves em série, que está aqui, ó. Pessoal, tome cuidado que esse B não está em paralelo com A, certo? Esses dois não estão em paralelo. O que está em paralelo com A é esse conjunto todo, certo? Então, primeiro eu tenho que resolver esse conjunto para depois colocar ele em paralelo com A. Então, tomem sempre cuidado com isso. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui nesse meu circuito é que B e C estão em série. Então, eu vou escrever a expressão dessa parte do circuito, que é B e C, ok? Agora, esse B e C, esse conjunto, ele está em paralelo com A. Então, vai ficar B e C ou A. E aí escrevemos, então, o nosso circuito, a nossa expressão lógica desse circuito de chaveamento, certo? Bem simples também, né? Vamos ver mais dois exemplos. Então, nós temos aqui, ó. Novamente, o que eu tenho? Veja que eu tenho duas chaves em série aqui e duas chaves em série aqui, certo? Esse conjunto está em paralelo com esse conjunto. Então, o que eu vou escrever? Primeiro, esse aqui, ó, A e C. Aqui nós temos B e D. Aí eu tenho esse conjunto em paralelo com esse. Então, vai ficar A e C ou B e D. Ok? Então, essa é a expressão desse circuito de chaveamento. Neste outro circuito de chaveamento, veja que agora, aqui, ó, apesar de ser parecido, eles não são iguais. Tem outra expressão lógica para eles. Porque eu tenho essa união aqui, ó. Estou ligando esses dois circuitos através dessa linha. Isso faz com que eu tenha primeiro agora isso aqui em paralelo. Veja agora A e B estão em paralelo aqui, ó. Por que o paralelo? Porque veja que ele chega aqui, ele separa, chega aqui, ele une novamente. Então, os dois, ó, sai e juntam novamente. Então, os dois estão em paralelo. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui está em comum aqui com o C, que junta aqui. E esse aqui está em comum com o D, que junta aqui. Ok? Então, aqui também está em paralelo. Então, nós temos A ou B desse conjunto e temos C ou D desse conjunto. Esse conjunto aqui com esse conjunto, eles estão em série. Certo? Então vai ser uma E que une esses dois parênteses, esses dois grupos aqui. E esses dois grupos eu vou ter que colocar agora em parênteses. Porque se eu deixar sem o parênteses, seria dizer que eu tenho A ou B e C ou D, que não é verdade. O que eu tenho aqui é A ou B e C ou D. Ok? Então, tome cuidado na hora de escrever com os parênteses e descrever realmente o que está lá no circuito. Se está em série ou se está em paralelo às chaves, ok? Dessa forma, então, vimos como escrever também a expressão booleana de um circuito de chaveamento.
Talvez a gente use um pouquinho aqui na disciplina o circuito de chaveamento, mas o nosso foco mais é nas portas lógicas, certo? Então é isso que a gente vai focar bastante aí nos nossos circuitos aí durante a disciplina. Agora nós vamos fazer o contrário. O que nós vamos fazer? Vamos desenhar o circuito a partir de uma expressão, certo? Então, como é que eu vou fazer para desenhar o circuito a partir de uma expressão? Primeiro passo é detectar lá na expressão onde está aquela lógica que está lá no final do meu circuito. É aquela que está juntando tudo, lá no final do meu circuito. Se eu olhar essa minha expressão aqui, ó, vejam que a lógica que vai juntar tudo é essa aí, porque eu tenho um grupo aqui dentro de um parênteses, tenho outro grupo dentro de outro parênteses, e o que junta esses dois grupos é essa E. Então, esta E é que é a minha porta lógica lá do final do meu circuito, certo? Então, eu já tenho a porta lógica ali, E. O que eu tenho na entrada dessa E? Eu tenho que estar nesse parênteses, A ou B. Então, eu escrevo A ou B, através do símbolo da porta OU. O que eu tenho nessa outra entrada? C ou D. Então, veja aqui, ó, C ou D que eu tenho nessa outra entrada. Pronto, já desenhei o meu circuito dessa expressão booleana. Vejam que também é bem simples. Eu creio que a parte mais difícil aqui é detectar onde está essa primeira lógica, que depois dela fica bem fácil achar aí o caminho a ser seguido para poder desenhar as portas lógicas. Outro exemplo que nós temos, vejam, nessa expressão aqui, o que está unindo? Ó? Veja que nós temos um termo que está aqui, ó, porque eu tenho essa barra aqui que diz que une todo esse termo, mesmo que não tenha um parênteses aqui, ó, mas eu tenho essa barra. Essa barra está unindo tudo isso aqui. Ó. Quer dizer que tem uma não ou aqui, ó, unindo tudo. E aqui eu tenho parênteses, C ou D. Então, o que está unindo esse termo que está no parênteses e esse termo que está embaixo da barra é essa ou exclusivo, que ela está aqui no final. Ó. Então, está aqui a porta que está lá no final do meu circuito, a ou exclusivo. Uma das entradas dessa ou exclusivo, eu tenho essa lógica C ou D. Então, está aqui, ó, C ou D. É a lógica da entrada dessa ou exclusivo. Nessa outra entrada, eu tenho uma não ou. Então, esse aqui, ó, a não ou. Certo? Ó, não ou. Está aqui. O que eu tenho nas entradas não ou? Eu tenho uma não E com as variáveis A e B. Então, está aqui, ó, uma não E com A e B. E na outra entrada, eu tenho uma ou, C ou D. Então, essa mesma ou, C ou D. Vejam que eu poderia ter feito uma ou aqui para esse circuito e outra ou com as entradas C e D para esse outro circuito, certo? Poderia ter feito isso para descrever, porque realmente eu tenho uma ou e tenho uma outra ou. Só que eu posso aproveitar a mesma ou para suprir o sinal para os dois circuitos, certo? Então, eu posso fazer essa junção aqui e descrever, então, o meu circuito desta forma aqui. Beleza? Bom, dessa forma a gente já viu, então, como descrever uma expressão através de um circuito e como descrever um circuito através de uma expressão. O que nos falta agora é entrar com a tabela da verdade. Então, vamos lá. Representação booleana através da tabela da verdade. Então, aqui eu digo o seguinte, o estudo de uma função booleana pode ser efetuada com o uso da tabela da verdade, onde se posicionam todas as situações possíveis e resultados assumidos de cada expressão lógica, certo? Então, a tabela da verdade da expressão lógica, como é que eu vou montar isso? Então, eu tenho 3 passos aí para montar. O primeiro deles, estrutura-se a tabela a partir do número de variáveis da expressão booleana, estabelecendo todas as possibilidades. Bom, nós já vimos como montar uma tabela da verdade. Vimos que a tabela da verdade tem 2 variáveis, tem 4 linhas a tabela da verdade. Vimos que a tabela da verdade tem 3 variáveis, vão ser 8 linhas. Então é isso que eu preciso montar, é estruturar primeiro essa tabela da verdade. E dar lá para ela os nomes. Ó. Incorpora-se as colunas correspondentes a cada termo da expressão. Ou seja, se é meu termo A, minha variável A, B, C, D, eu vou colocar cada coluna da minha tabela verdade, uma para cada variável, A, B, C, D, certo? Então está estruturada ela.
E depois, o que eu vou fazer? Eu vou preencher a saída com os resultados. E esses resultados podem ser parciais ou diretamente o resultado final. Então nós vamos ver isso agora, como montar essa tabela da verdade, e aí nós temos 3 maneiras diferentes de montar essa tabela da verdade. Nós vamos ver que a primeira é através da substituição da variável pelos valores da tabela. O segundo é fazer por partes, certo? Cria uma coluna com uma parte da resolução da expressão, cria uma coluna com outra parte, depois eu junto essas colunas com a outra lógica. E a terceira é já analisando a expressão como um todo e montando a tabela da verdade. Certo? Então vamos às formas aí de fazer a tabela da verdade. Então a primeira delas é fazer a substituição das variáveis. Então se eu tenho essa expressão aqui, ó, vejam que essa expressão tem 3 variáveis. Se ela tem 3 variáveis, é esse formato da tabela que eu tenho. 3 variáveis com todas as combinações. 8 linhas da minha combinação. Como é que eu vou achar o resultado da tabela? Eu vou fazer a substituição das variáveis na expressão. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o A, que é 0, eu tenho o B, que é 0, tenho o C, que é 0, seguindo a lógica da minha expressão. A ou B e C. Nesse caso, vai ser 0 ou 0 e 0. E eu acho o resultado disso. 0 e 0 dá 0 ou 0 dá 0, então, a minha resposta. Ok? Vou fazer para a segunda combinação. Veja que aqui eu mudei o C, agora o C é 1. Então vai ser 0 e 1, que vai dar 0, ou 0, que vai dar 0. Vou fazendo para todas elas. Vou chegar aqui, ó. 1 e 1 agora dá 1, porque o B e C tem valores 1. 1 e 1 dá 1, ou 0 vai dar 1, a resposta. Ok? E aí eu vou substituindo e vou achando, então, a minha resposta. Mais um exemplo que nós temos aqui. Olha, nós temos agora a expressão S igual A e B barrados, ou C ou B barra. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir os valores aqui, ó. Eu vou fazer dessa primeira linha que nós temos. Então, vai ficar 0 e 0 barrado, ou 0 barrado, que é o B. 0 e 0 dá 0. Então, tá aqui, ó, 0 barrado. Ou 0 barrado é igual a 1. Certo? Ó, já apliquei aqui a barra. O que eu tenho aqui? Eu tenho um 0 barrado, vai ser 1. Certo? 1 ou 0 ou 1 vai dar 1. Então, esse resultado dessa linha aqui vai ser 1. Eu vou fazer isso para todas as linhas da minha tabela. Então, essa é a primeira forma que a gente tem de achar a expressão, achar a tabela da verdade a partir da expressão, é substituindo os valores das variáveis, certo? Para mim, assim, é uma das formas mais simples, mas ela é mais trabalhosa, certo? O erro que a gente vai cometer deve ser pequeno, porque a gente vai substituir cada uma das linhas, então acho que o erro é pequeno, mas dá trabalho fazer isso em cada uma das linhas. Vamos ver uma forma que é um pouquinho então, mais prática, mas exige um pouquinho mais já do conhecimento, então, de vocês, da lógica, certo? Então, vamos lá. Que é resolver a expressão por partes. Então, vamos pegar aquela mesma expressão que nós tínhamos antes, A ou B e C, e vamos fazer ela por partes. Achar uma resposta só para esse termo da expressão e achar uma resposta para esse termo da expressão. E depois a gente junta as duas respostas para ter a resposta final. Ok? Então, para essa primeira parte da expressão, veja que nós só temos a variável A. Então, é repetir o valor que eu tenho de A. Onde o A é 0, vai ser 0, onde A é 1, vai ser 1. E aqui, nós temos uma E entre variável B e C. Então, tem que avaliar. Ó, B e C, 0 e 0 vai dar 0, 0 e 1 vai dar 0, 1 e 0 vai dar 0, 1 e 1 vai dar 1. Então, eu vou fazendo a aplicação da E nessas duas colunas e crio essa nova coluna aqui, que é S2. Agora, o que une S1 e S2? É uma OU. Então, agora eu tenho que fazer uma OU entre esses dois valores. Vai ser 0 ou 0 dá 0, 0 ou 0 dá 0, 0 ou 0 dá 0, 0 ou 1 vai dar 1, 1 ou 0 vai dar 1, substitui e acha então a minha tabela final aqui, minha coluna dos resultados, certo? Essa forma aqui a gente utiliza muito quando tem circuitos grandes. Eu acho primeiro uma parte do circuito, acho outra parte do circuito, depois junto
as duas. É bem prático usar isso aí, principalmente lá quando estou fazendo as montagens, verificando o resultado das montagens do circuito. Vamos fazer agora a mesma aplicação no exercício 2. Então, nesse exercício 2, vejam que eu vou pegar aqui o resultado de A ou B barrados e vou colocar aqui. Ó. Eu tenho 0 e 0 dá 0, inverteu, dá 1. Está aqui, ó. Certo? Aqui embaixo, 1 e 1 dá 1, inverteu, vai dar 0. Certo? Então, achei esse termo aqui, está aqui o resultado. Aqui, simplesmente, repito o valor que está em C. Aqui, eu coloco o B barrado. Então, se o B é 0, aqui vira 1. Certo? E aí, eu faço agora a OU dessas três colunas. 1 ou 0 ou 1 vai dar 1. 1 ou 1 dá 1, dá 1. Aqui embaixo, 0 ou 0 ou 0 vai dar 0. Certo? Então, eu faço aqui a minha resolução por partes da tabela da verdade. Vamos para a última forma de resolução. Essa forma, eu acho ela um pouquinho mais difícil, porque vocês têm que ter bastante em mente as lógicas. Saber bem a não E, saber bem a E, saber bem a ou, a não ou exclusivo, coincidência. Você tem que ter bem isso na cabeça para conseguir enxergar o resultado. E aí, o que eu vou fazer? Então, quando eu tenho a expressão, o que eu vou verificar ali na expressão na hora de montar minha tabela da verdade? É verificar quando será 1 o resultado da minha expressão. Bom, eu vou verificar quando será 1 se a lógica predominante do meu circuito for uma OU. Porque basta que uma das entradas seja 1, eu já sei que o resultado vai ser 1. Então eu vou achar bastante já saídas que tem valor 1. Certo? Então isso facilita a achar o resultado. Se eu pegar aqui um exercício anterior, vejam, qual a lógica predominante aqui? Aqui é essa OU, que é que une isso aqui, isso aqui. Então eu vou procurar quando que vai dar 1 aqui. Ó. Basta que o A seja 1, eu já sei que vai ser 1 o resultado. Ou então vai ser 1 quando B e C forem 1. Isso aqui vai dar 1, e aí a minha resposta vai ser 1. Aqui, ó, também a lógica predominante é uma OU. Então, o que eu vou olhar? Sempre que o C for 1, eu já sei que vai dar 1 como resposta. Sei também que quando o B for 0, ó, porque o B sendo 0, esse resultado aqui vai ser 1. Então, B sendo 0, eu sei também que vai dar 1. E aqui talvez seja um pouquinho mais difícil, quando esse aqui for 0, ou quando esse aqui for 0, ou quando os dois forem 0, isso aqui dá 0. Mas invertendo, vai dar 1. Aí também vai dar 1 como resposta à minha expressão. Então, eu tenho que achar em cada um dos termos quando vai dar 1. Basta que um deles seja 1, a minha resposta já vai ser 1 numa OU. E o inverso vai ser para E, certo? Então eu vou verificar quando que vai dar 0, no caso, quando a E é uma lógica predominante, certo? Vamos lá, então, para os nossos exemplos. Então, nesse caso aqui, ó, o que nós temos? A lógica predominante é a OU. Então, eu vou procurar quando que vai dar 1. Então, sempre que o A for 1, eu já sei que vai dar 1. Ó. Coloquei aqui, A1, eu já sei que tem 1 na minha tabela da verdade. Ou então, quando B e C forem 1, eu sei que vai dar 1 também. Eu supri já contemplei os resultados desses termos da expressão, não tenho mais termos, o resto da minha expressão vai ser 0. Certo? Se não é 1, é 0. É só lembrar da álgebra booleana. Aqui. Então, novamente, ó, lógica predominante é OU. Quando C for 1, eu já sei que vai dar 1. Então, ó, C é 1, vai dar 1, C é 1, vai dar 1, C é 1, vai dar 1, C é 1, vai dar 1. Quando B barrado, esse termo aqui for 1, ou seja, quando B for 0. Então, ó, B0 está dando 1, B0 está dando 1. E ainda tem mais um termo aqui para analisar, é quando esses dois, um dos dois forem 0 ou os dois forem 0 também vai dar 1, porque daí eu vou inverter. Ó. Então, aqui, ó, os dois são 0, vai dar 1. Os dois são 0, vai dar 1. Esse aqui só o A é 0, então vai dar 1 também. Aqui o A é 0, vai dar 1. Aqui o B é 0, vai dar 1. O B é 0, vai dar 1. Então eu preenchi tudo isso aqui e isso aqui. Só tinha ficado esse aqui em branco, que não é nada, ó. Não supre nenhuma dos termos da minha expressão original. Então, ele vai ser com o resultado 0.
certo? Então, eu analisei a expressão como um todo e achei a tabela. Não fiz nem por partes. Na verdade, mentalmente a gente faz por partes, né? Mas eu não estou escrevendo ela por partes. E não estou substituindo os valores também aqui, mas mentalmente eu estou substituindo os valores. Então, eu estou aplicando a junção dos dois métodos anteriores para fazer esse aqui já diretamente de cabeça. Se tiverem alguma dificuldade, escrevam. Essa outra expressão, veja que agora a lógica predominante é uma E, certo? Se a lógica predominante é uma E, eu vou procurar quando que vai dar zero. Então vejam, sempre que o C for zero, o resultado da expressão vai ser zero. Então, C0, 0, C0, 0, C0 vai dar zero, C0 vai dar zero também, certo? Quando aqui vai dar zero? Quando A e o B forem zero. Aqui os dois têm que ser zero para dar zero esse lado da expressão. Então aqui os dois são zero, dá zero, aqui os dois são zero, dá zero. Contemplei todas as possibilidades dessa expressão. Então esse aqui não está na expressão, esse aqui não está na expressão, esses dois então vão ser 1. E esse aqui também vai ser 1, certo? Então os que eu não completei usando os termos da expressão, eles vão ter o valor igual a 1. Então é dessa forma que eu acho a tabela da verdade a partir da expressão booleana. Então vimos 3 maneiras de fazer, sendo que essa última maneira ela contempla as outras 2 maneiras que nós temos, e é o que eu gostaria que vocês chegassem, é nessa maneira aqui, porque vocês já estão dominando mais a lógica booleana, certo? Vamos lá. E assim, tem que fazer muito exercício para vocês ir pegando prática. Uma coisa é chegar aqui, eu sei que que uma E só vai ser 1 quando as duas saídas forem 1. Mas tem que colocar isso em prática, certo? Para vocês saberem fazer bem isso e de maneira eficaz. Representação do circuito através de uma tabela da verdade. Então agora eu tenho um circuito e quero achar a tabela da verdade desse circuito. Vejam o que eu tenho aqui. Eu posso pegar... Aqui também eu poderia ter 3 maneiras de fazer isso, certo? Que é substituir as variáveis no circuito e achando a resposta. Vejam, 0, 0 dá 0, 0, 0 dá 0. Aqui, ó, 1, 1, deu 1. Eu fui substituindo os valores nas entradas aqui, A e B da tabela da verdade e achei a resposta. Fui substituindo os valores da entrada de C e achei a resposta. Agora eu pego esses valores com esses valores, aplico uma OU e acho essa resposta, certo? Então, eu posso fazer também substituindo os valores. E essa forma a gente faz muito lá na montagem, que a gente tem que ir colocando os valores para A e B através das chaves. Então, eu coloco 0 e 0, 0 nas chaves, 0, 0 e 1, 0, 1 e 0. Lá na resolução dos circuitos, que eu vou, dos exercícios que eu vou colocar para vocês, eu vou fazer as simulações. E aí, na simulação, vocês vão ver que eu faço isso. Eu tenho que ficar substituindo o valor de cada variável para mostrar, ó, nessa combinação das variáveis eu tenho esse valor no final da tabela da verdade. Tá? Então, a primeira forma é substituir. A segunda é fazer por partes. Então, eu posso fazer essa parte aqui da lógica e achar uma coluna, essa parte e achar outra coluna, juntar as duas através da OU e achar uma terceira coluna. Como nós fizemos lá com a expressão, eu posso fazer também para o circuito. E a terceira forma é uma análise geral também do circuito. É verificar a minha lógica predominante é uma OU. Quando que vai dar 1 aqui na saída? Quando isso aqui for 1 ou quando isso aqui for 1. Certo? Vai dar 1 na saída. Então, o que eu vou procurar? Para isso aqui dar 1, o C tem que ser 0. Então, sempre que o C for 0, eu sei que a minha saída é 1. Quando que vai dar 1 aqui? Quando A e o B forem 1. Então, quando A e o B forem 1, eu já sei que vai dar 1 na saída e a resposta vai ser 1. Certo? Porque é uma OU. Basta que uma das entradas seja OU, a minha saída vai ser 1. Ok? Então, eu também posso aplicar aqui os 3 métodos iguais que eu apliquei lá para a expressão. Eu posso aplicar isso também no circuito e achar a resposta da tabela da verdade. Certo? Isso é muito importante, saber montar a tabela da verdade, tanto a partir da expressão como a partir do circuito. A partir da expressão, a gente faz na hora do projeto. E a partir do circuito, a gente está verificando o projeto, se ele está funcionando ou não. Certo? Então é essencial saber as 2 formas. Por último, vamos ver como montar a expressão booleana a partir de uma tabela da verdade.
Com esse método que nós vamos ver aqui, nós vamos primeiro achar a expressão chamada soma de produtos. Ou seja, uma expressão que tem esse formato aqui, ó. A gente diz que é uma soma, porque é representado pelo símbolo aqui de adição, mas é uma adição lógica, certo? Sempre que fala assim, soma ou adição, quer dizer que é uma soma lógica ou uma adição lógica. De produtos, então aqui tem os produtos, mae, é a nossa multiplicação lógica. Então por isso que eu digo que é uma soma de produtos, certo? Então essa forma que vocês vão aprender aqui vai dar essa expressão desse formato, soma de produtos. E a partir dele, nós vamos depois aprender a fazer a minimização dessa expressão e chegar então na expressão final que eu quero da tabela da verdade. Porque muitas vezes vamos fazer o seguinte, eu tenho uma expressão, eu acho a tabela da verdade, e depois eu pego essa tabela da verdade e acho a minha expressão não deu mais a expressão original, porque ela não está minimizada. Mas se eu trabalhar depois algebricamente ou aplicar outros métodos de minimização, eu consigo chegar na expressão original, certo? E isso vai ser o nosso assunto para as próximas aulas, que são as minimizações de expressões. Mas vamos lá. Como vamos achar agora uma expressão a partir da tabela da verdade? Aqui tem uma receitinha de bolo, que eu já vou explicar ela usando o exemplo, certo? Então nós temos aqui o seguinte, os termos da expressão, esses termos aqui, ó, são obtidos a partir da linha da tabela da verdade, que tem como saída valor 1, que nós chamamos assim que são, o que tem 1 são os valores verdadeiros, são as combinações que vão contribuir lá para a minha expressão, certo? Então só vou verificar as saídas que têm valor 1. Então nesse caso aqui tem valor 1, esse aqui tem valor 1, esse aqui tem valor 1. Então eu tenho as minhas saídas para esses aqui. Mas como é que eu consigo ter 1 aqui na saída? Aí eu vou olhar aqui, ó. O valor de cada termo é expresso pela multiplicação lógica das variáveis, ou seja, a lógica E, sendo que para o nível lógico 0, eu vou expressar a variável pelo valor barrado, ou seja, se a variável x, ela vai ser representada por x barrado, A barrado, B barrado, certo? Então, se for 0, ela é representada pela variável barrada, porque eu vou ter que inverter essa variável depois para chegar no valor 1, ok? Então, o valor é barrado. Para o nível lógico 1, essa variável é representada apenas pelo valor da variável, x, a, b, c, certo? Então, o que nós temos aqui, ó, vejam, esse aqui tem saída 1, então apliquei a primeira parte da minha receitinha, depois, ó, vejo que o a é 0, então eu represento ela por a barrado, o b é 1, vai ser representado por b, o C é 1, vou representar por C. Então, esse que já é o termo responsável por dar esse valor aqui na saída da tabela da verdade. A barra, E, B e C. Essa outra saída, vejam que aqui eu tenho é 1 também, como saída, então essa aqui que eu escrevi a expressão. O A é 1, o B é 0, porque então é B barrado, o C é 1, então é o valor de C. E aqui nós temos que o A é 1, então é A, B é 1, é B, o C é 1, é C, certo? Então achamos os 3 termos da expressão. Agora o que eu faço? Por último, faço a adição lógica dos termos obtidos, compondo então a minha expressão lógica. Então essa expressão lógica é a expressão dessa tabela da verdade, certo? Então a gente sempre vai chegar na forma soma de produtos. Existe também a forma do produto das somas, certo? Para fazer o produto das somas é inverter tudo, é analisar quando que vai dar 0. Então muitas vezes é interessante fazer pelo produto das somas quando eu tenho poucos valores com 0, e aí eu acho o produto da soma. Então veja, onde é que era E vira O, onde é que era O vira E, onde era barrado vira normal, onde é normal vira barrado. Inverte tudo e monta-se a expressão, então, pelo produto das somas. Eu sempre prefiro fazer a soma dos produtos, gravar bem essa forma aqui, mesmo que dá um pouquinho maior, mas depois a gente vai minimizar, como a gente vai minimizar da outra forma também. E muitas vezes, quando a gente faz da outra forma, eu tenho que aplicar depois a distributiva para conseguir fazer a minimização, que vai gerar a expressão que eu já conseguiria obter usando a soma de produtos.
Então, a soma de produtos é sempre a melhor forma da gente obter o nosso resultado, certo? Sigam a dica. Com isso, a gente viu todas as formas aí de descrição dos circuitos lógicos. Vimos através da tabela, através do circuito e através da expressão. E aprendemos a como passar de uma forma para outra, certo? Então isso é muito importante aí para nós darmos continuidade ao nosso assunto de eletrônica digital. Vou deixar para vocês aqui alguns exercícios. Nesse primeiro exercício, aqui estão 8 itens, o que eu quero que vocês façam? Montem a tabela da verdade dessas expressões. Tá? Montem a tabela, desenhem a tabela, estruturem e achem o resultado da tabela. Usem o método que vocês se sentirem melhor, ok? Mas tenham confiança no que vocês estão fazendo. Feito a tabela da verdade, eu quero que vocês montem o circuito, ó, letra B, montar o circuito lógico dessas expressões. Quando vocês montarem o circuito lógico, aí peguem um software de simulação e simulem os circuitos para ver se ele vai dar a resposta que vocês acharam da tabela da verdade. Então é uma forma de vocês conferirem tanto o circuito que vocês montaram quanto a tabela da verdade. Se deu diferente, um dos dois está errado, ou a tabela ou o circuito. Aí tentem verificar onde é que está o problema, certo? Façam tudo isso. O exercício 2, agora eu estou dando o circuito, quero que vocês escrevam a expressão do circuito, certo? Vão escrever a expressão aqui, e depois montar a tabela da verdade do circuito. E aí, o que eu quero? Compare a tabela da verdade do circuito obtido aqui na linha B, aqui na parte B do circuito de vocês, com os resultados através do simulador. Então, simulem também o circuito e vejam se vocês estão tendo os resultados iguais que vocês obtiveram aqui no B, que é montar a tabela da verdade do circuito. Certo? Então, tem esses exercícios aqui, com esses exercícios vocês já vão praticar bastante, façam. Ok? Eu vou colocar na sequência a resolução destes circuitos. Mas, novamente, eu peço para vocês, pessoal, que primeiro façam os exercícios, tá? Façam eles, tentem ao máximo achar o resultado. Não conseguiu, pesquisa um pouquinho, volta na matéria para fazer o exercício, para depois olhar eles resolvidos, ou a forma que eu não estou mostrando como resolver. Vocês indo direto para a resolução do jeito que eu vou mostrar, vocês vão ver assim, pô, é muito fácil, certo? E realmente, ele é fácil. Só que pode levar vocês ao erro, achando que está fácil e vocês não estão sabendo ainda a matéria. Então, se preocupem com isso. Primeiro façam os exercícios para depois continuar. Eu vou continuar o meu vídeo agora, vocês vão ver que tem mais alguns minutos de vídeo, que é a resolução dos circuitos, certo? Onde eu vou resolver esse primeiro exercício aqui, eu vou fazer as simulações, mostrar os resultados, comprovar os resultados que eu obtive. Mesma coisa aqui, vou fazer todos eles, achar as tabelas e comprovar as tabelas através de simulação, que é o que eu quero que vocês façam, certo? Vocês até podem olhar talvez o primeiro exemplo que eu fiz para depois vocês fazerem iguais também, certo? Mas não olhem todos eles e não tentar fazer, só tentar entender. Não, façam, ok? Fica a dica aí então também. Então, na sequência vem a resolução dos circuitos desses exercícios. Então vamos à resolução dos exercícios. Bom, nós temos aqui o exercício número 1. Veja o que a gente quer nesse exercício. Montar a tabela da verdade das expressões booleanas abaixo. Então vocês vão ter aí 8 expressões para achar a tabela da verdade. E depois montar o circuito lógico dessas expressões. Quando vocês montarem o circuito lógico, vocês também devem simular num aplicativo que vocês vão usar aí, qualquer um que vocês queiram utilizar, e comparem então o valor da tabela da verdade que vocês acharam no exercício A com a tabela da verdade que vocês vão achar fazendo a simulação, certo? Então, vamos ver nesse primeiro caso aqui a resolução do exercício. Bom, a expressão que nós temos é essa aqui que nós queremos achar a tabela da verdade. Então, vejam, analisando essa tabela da verdade, qual é a lógica predominante aqui? É uma OU,
Porque lá no final nós temos essa ou que vai unir esse termo aqui da expressão com esse termo aqui da expressão. Lembrando que quando a lógica predominante é ou, o que eu quero fazer? Eu quero achar quando que a saída vai ser 1, certo? Porque se isso aqui for 1, eu já sei que a saída da tabela da verdade vai ser 1. Se isso aqui for 1, eu também sei que a tabela da verdade e saída vai ser 1, ok? Então, basta achar quando vai ser 1, isso que já sei que a saída vai ser 1. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse primeiro caso aqui. Quando que esse termo vai ser 1? Bom, lembre que ele está barrado, então tem que ver embaixo da barra isso aqui, essa E, quando que essa E vai dar 0. Porque quando ela dá 0, inverteu, vai dar 1, certo? Então, quando que isso aqui vai dar 0? É uma E. Para dar 0, basta que a variável A seja 0. Então, a variável A sendo 0, isso aqui debaixo da barra vai dar 0. Quando eu barrar, vai dar 1, certo? Então, quando que eu tenho A igual a 0? Aqui tudo A é igual a 0. Então, eu já sei que todas as respostas até aqui vai ser igual a 1, certo? Eu poderia continuar analisando nessa expressão aqui, mas vejam que essa outra expressão, eu tenho um A barrado, e que vai ser o mesmo caso dessa aqui, Quando que isso aqui vai dar 0 para o resultado dar 1? Quando o A for 0. Ou quando o A for 1, desculpa. Quando o A for 1, eu vou barrar, vai dar 0, certo? E isso tudo vai dar 0. Invertendo, vai dar 1. Então, quando o A for 1, isso tudo vai dar 1, que é o contrário desse, ok? Então, olhando aqui na minha tabela da verdade, vejam, o A aqui tudo é 1, certo? Então, a minha resposta vai ser 1 aqui também. Veja que eu nem precisei analisar as outras variáveis da expressão e já completei a tabela da verdade tudo com 1. Então, a resposta desse exercício aqui é tudo 1 na saída, certo? Veja, eu já coloquei aqui do lado a primeira combinação das variáveis para 0, 0, 0, que deu 1, e a última combinação, que é 1, 1, 1, que vai dar 1, certo? Isso aqui eu tirei lá da simulação, eu só fiz um print para mostrar aqui para vocês. Mas vamos ver isso na simulação. Então, abrindo aqui a simulação, veja, para 0, 0, 0 deu 1, para 0, 0, 1 dá 1, para 0, 1, 0 dá 1, para 0, 1, 1 dá 1, para 1, 0, 0 dá 1, para 1, 0, 1 está dando 1, para 1, 1, 0 dá 1, e para 1, 1, 0 dá 1, e para 1, 1, 1 deu 1 também. Ou seja, todas as respostas da tabela da verdade deram igual a 1, conferindo, então, com a tabela que nós conseguimos aqui, certo? Então, é isso que vocês devem fazer. Montar a tabela da verdade, montar o circuito, depois simular e ver, colocar todas as combinações no circuito e ver se realmente os valores conferem com a tabela da verdade, certo? Lembrando que eu posso ter uma tabela da verdade tudo com valores 1, eu posso ter uma tabela da verdade tudo com valores 0, e eu posso ter uma tabela da verdade variando zeros e 1s aqui na saída, beleza? Então, vamos agora para o exercício 2, certo? Veja que agora nós temos essa expressão aqui, vamos montar a tabela da verdade dessa expressão, depois vamos montar o circuito e vamos simular. Nessa expressão, verifiquem que a lógica predominante aqui vai ser uma E. Então, é essa E aqui que une este termo e este termo. Quando a lógica predominante é E, eu vou procurar quando que vai ser 0 na saída da tabela da verdade. Porque se isso aqui, agora, isso aqui sendo 0, eu já sei que vai ser 0 a resposta. Isso aqui sendo 0, eu já sei que vai ser 0 a resposta. Ok? Que é uma E. A lógica predominante é uma E. Agora, quando que isso aqui vai dar 0? Como ele está barrado, é quando essa OU aqui, o resultado dessa OU for 1. Que o resultado da OU sendo 1, inverteu, vai dar 0. Quando que o resultado dessa OU aqui vai ser 1? Quando A for 1, ou quando o C barra for 1, no caso C então é 0, ou quando os dois forem 1, certo? Então, basta olhar um deles. Então, eu vou ver aqui, quando que o A vai ser 1? A sendo 1, a saída vai ser 0, ok? Outra, quando o C agora é 0, barrou vai dar 1, certo? Então, quando C for 0, C0, C0, deu 0.
vai faltar esses dois termos aqui, ó, esse e esse. Isso eu vou tirar agora desse outro termo que eu vou verificar, esses dois que faltaram. Bom, o A eu já verifiquei, que é igual ao A daqui, o C barra eu já verifiquei, que é igual ao C barra daqui, faltou verificar aqui o B barra, porque isso aqui também, ó, quando aqui embaixo da barra for 1, a resposta toda vai ser 0, certo? Quando o B for 0, B barra vai ser 1, e aí tudo isso vai dar 1. Então, eu vou procurar quando que o B é 0. B0 está aqui, vai dar 0, B0 está aqui, dá 0, certo? Faltou só esse aqui. Esse aqui a gente não tem mais o que analisar, já analisamos dois termos. Então, esse termo que sobrou aqui vai ser 1, certo? Mas vocês poderiam analisar ele aqui também, ó, certo? Trocando esses valores, agora fica mais fácil fazer só uma troca de variáveis, trocando esses valores aqui na expressão, o A por 0, o B por 1, o C por 0, vocês vão ver que a resposta aqui vai dar 1, ok? Vamos, bom, daqui do lado também eu coloco já a primeira combinação, onde vai dar 0, e essa combinação que vai dar 1, eu coloquei aqui, ó, só para vocês verem também a combinação. Não, agora não é a última, mas é a combinação que dá 1. Vamos ver a simulação deste exercício. Então, esse aqui é o exercício 2. Está aqui, ó, nosso circuito. Então, vamos lá. Para 0, 0, 0, dá 0. 0, 0, 1, dá 0. 0, 1, 0, dá 0. 0, 1, 1, deu 1. Certo? Lá da tabela da verdade que nós vimos. Agora, para 1, 0, 0, dá 0. 1, 0, 1, dá 0. 1, 1, 0, dá 0. 1, 1, 1, dá 0. Certo? Então, está certo a nossa tabela da verdade que a gente achou aqui no exercício. Vamos para o exercício número 3. Bom, nesse exercício número 3, vejam aqui que nós temos essa expressão para achar a nossa tabela. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Basta que um desses termos seja 1, vai ser 1 a saída, porque é uma ou, certo? Se o A for 1, eu já sei que vai dar 1 na saída. Então, ó, o A1, eu já sei que vai dar 1 na saída. Daqui, ó, se o B, o A e o B forem 1, eu já sei que vai dar 1 na saída. Então, ó, A e B sendo 1, eu sei que vai dar 1 na saída. E olhando esse termo aqui, ó, se o A for 1 e o B for 0, que aí vai inverter, vai dar 1, eu sei que vai dar 1 também na saída. Então, esse termo aqui também vai dar 1. Dessa forma, e pegando outro termo aqui ainda, ó, se pegar esse aqui agora, A barra B, que é esse aqui, ó, certo? Se o A for 0, vai inverter, vai dar 1, e o B for 1, vai dar 1 também. Ou seja, eu sei que essa tabela, na verdade, toda vai dar 1 na saída. Ok? E isso aqui eu também posso verificar olhando aqui, ó, na minha expressão que eu tenho todas as combinações da tabela da verdade. Ó, eu tenho a combinação para 1, 1, que é esse aqui, eu tenho a combinação para 0, 1, que é esse aqui, tem a combinação para 1, 0, que é esse aqui, tem a combinação para 0, 0, que é essa aqui. Então, todos esses termos estão na tabela da verdade. Seria outra forma de olhar que essa saída também é 1, certo? Vamos ver a simulação desse circuito. Então, esse exercício 3. Para 0, 0, vai dar 1. Para 0, 1, vai dar 1. Para 1, 0, vai dar 1. E para 1, 1, deu 1 também. Ok? Vamos para o próximo. Exercício número 4. Esse exercício aqui, ó, vejo que a resposta toda deu 0. Porque eu vou pegar a lógica predominante, que é uma E verificar esse exercício. Porque se aqui for 0, eu já sei que tudo vai dar 0, inverteu dá 1, inverteu novamente dá 0. Certo? Então, vejo que tem duas barras, uma em cima da outra. Uma vai anular a outra. Então, se deu 0, inverteu dá 1, inverteu dá 0 novamente. Então, isso aqui dando 0, eu já sei que vai dar 0 a saída. E aqui, ó, o que vai acontecer? Quando isso aqui tudo for 0, eu também sei que vai dar 0. Então, eu tenho que analisar que aqui é uma não ou, ok? Então, analisando esses termos da expressão, vocês vão preencher aqui e vocês vão ver que eu preenchi todos os termos da tabela com 0. Certo? Então, façam essa análise e achem o resultado. Então, eu peguei aqui, ó, para 0, 0, 0, na simulação já deu 0, para 1, 1, 1, dá 0. Mas vamos colocar lá na simulação também.
Então, esse é o exercício número 4. Então, exercício número 4. 0, 0, 0 vai dar 0. 0, 0, 1 dá 0. 0, 1, 0 dá 0. 0, 1, 1 dá 0. 1, 0, 0 dá 0. 1, 0, 1 dá 0. 1, 1, 0 dá 0. E 1, 1, 1 deu 0. Ou seja, tudo deu 0 na saída, conferindo, então, com a tabela que nós tínhamos já encontrado. Certo? Vamos para o próximo. Vocês estão vendo que cada exercício eu vou dando menos dicas para vocês, porque é para vocês realmente fazerem isso também, certo? Nos primeiros eu fui colocando mais mastigado, mais dicas, fazendo parte por parte. E agora, cada vez, eu vou tirando mais as dicas que eu vou dando aí para os exercícios. Vamos para o exercício número 5. Então, veja o que eu tenho aqui. Lógica predominante é uma OU. Tem uma OU que liga esse termo, com esse termo, com esse e com esse. Analisando aqui, ó, eu vou ver o seguinte. Quando que vai dar 1? Quando o A for 0. Se o A for 0, eu já sei que ó, A barrado vai ser 1. Certo? Então, quando que o A é 0? Tudo aqui. Ó. Então, tudo vai dar 1. Quando o B for 0, eu sei que vai dar 1 também. Certo? Então, quando que o B é 0? Aqui, aqui é 0. Então, isso tudo vai dar 1 também. E quando o C for 0? Quando C for 0, também é 1. Então, eu já tenho esse, tenho esse, tenho esse, faltava esse, e também deu 1. E outra forma de dar 1 é quando os 3 forem 1. A, o B e o C forem 1, também vai dar 1. Então, está aqui, ó. Quando os 3 forem 1, vai dar 1 também, dando tudo 1 na nossa resposta. Vamos à simulação. Então, esse exercício 5, veja o que nós temos aqui. Então, para tudo 0 deu 1, 0, 0, 1 deu 1, 0, 1, 0 dá 1, 0, 1, 1 dá 1, 1, 0, 0 dá 1, 1, 0, 1 dá 1, 1, 1, 0 dá 1 e 1, 1, 1 deu 1 também, conferindo com a nossa resposta. Então, agora o exercício número 6. Esse eu deixei a tabela em branco para a gente preencher ela junto, certo? Então, vamos lá. Analisando essa expressão, vejam que a lógica predominante é uma OU. Eu vou procurar, então, quando que vai dar 1 na saída, certo? Quando que vai ser 1 aqui? Quando esse termo for 1, ou quando esse termo for 1, ou quando esse termo for 1, eu já sei que vai dar 1 na saída. Então, vamos ver isso. Então, aqui, ó, quando for A for 1, B1, C1, isso aqui vai dar 1. Que é essa última linha da tabela. Então, aqui a gente já preenche com 1. Agora aqui, ó, quando o A for 1 e o C for 0, porque o C sendo 0, A barrado dá 1. E aí a resposta vai dar 1, certo? Então, eu vou procurar quando o A é 1 e o C for 0. Então, A1, C0. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. E aqui é quando o A for 1 e o B for 0. Então, A1, o B0, aqui já coloquei 1, A1, B0, aqui, então, vai ser 1. Vejam que eu já cumpri com as 3 termos aqui sendo 1. O restante da minha tabela, então, será 0. Certo? 0, 0, 0 e 0. Dessa forma, montamos aí a nossa tabela da verdade. Vamos ver isso agora também lá na simulação. Então, agora aqui no DIDOS, exercício 6, vejam que para 0, 0, 0 está dando 0, 0, 0, 1 dá 0, 0, 1, 0 dá 0, 0, 1, 1 dá 0. Para 1, 0, 0 deu 1, para 1, 1, para 1, 0, 1 deu 1, para 1, 1, 0 deu 1 e para 1, 1, 1 deu 1 também, certo? Dessa forma, a gente conferiu a nossa tabela da verdade e está ok. Vamos para o exercício 7. Bom, o exercício 7, vejam que a lógica predominante é uma E, então tem que ver quando que aqui vai dar 0, ou então quando aqui vai dar 0, certo? Basta que um dos dois termos seja 0, que eu já sei que vai dar 0 a resposta. Então, olhando aqui, ó, quando que isso aqui vai dar 0? Quando o A for 0, B for 0 e o C for 0. Aqui está aqui. Quando que isso aqui vai ser 0? Quando o A for 1,
o B for 1 e o C for 0, que é esse caso aqui, ó. O restante tudo vai ser 1, certo? Então, façam ele e verifiquem se realmente essa tabela está certa, ok? Confiram os exercícios. Não olhem só ele pronto, façam ele também para ver se está tudo certo. Mas vamos à simulação. Então, agora exercício 7. Colocando tudo 0, dá 0. 0, 0, 1, deu 1, como nós tínhamos visto lá. 0, 1, 0, deu 1. 0, 1, 1, dá 1. 1, 0, 0, dá 1. 1, 0, 1, dá 1. 1, 1, 0, deu 0, que nós tínhamos visto também. E 1, 1, 1, deu 1. Certo? Conferindo, então, com a nossa tabela da verdade. Exercício 8. Esse já é um exercício com 4 variáveis. Veja que a nossa tabela da verdade ficou maior. 4 variáveis, A, B, C e D. Mas a forma de analisar continua sendo a mesma. Talvez aqui já fique um pouquinho mais difícil, porque tem mais variáveis para a gente ir gravando e fazendo a solução. Então vocês vejam, se é melhor fazer só essa primeira parte e descobrir quando que ela vai dar 1, já que a lógica predominante é uma ou, quando que isso aqui vai dar 1, que vai dar 1 na resposta, ou então quando que isso aqui vai ser 1 para dar 1 na resposta, certo? Pode fazer as duas colunas de um termo e depois do outro termo, e depois façam a ou dos dois termos e achem a resposta da tabela da verdade, certo? Então está aqui a tabela da verdade, o exercício simulado, então vamos abrir agora aqui o simulado 8. Então esse tem mais opções para a gente testar na tabela da verdade, são 4 variáveis. Então, vamos lá. Para tudo 0, dá 0. Para D, 1, dá 0. Para C, 1, deu 1. Para C e D, 1, deu 1. Agora vamos para B, 1, deu 0. Para B e D, 1, dá 0. Para B e C, 1, dá 1. Para B, C e D, 1, deu 1. Ok? Vamos para A, 1 e o restante 0, dá 0. Para A1 e o D1, dá 0. Para A1 e o C1, dá 0. Para dar 1, desculpa, para A1, C e D1, dá 0. Para A e B1, dá 0. A, B e D1, dá 0. A, B e C1, dá 1. E para A, B e C e D1, vai dar 0 na resposta, que é o que nós temos aqui na nossa tabela da verdade, certo? Sempre confiram através da simulação para ter certeza que o circuito está certo. Então, dessa forma, aí nós encerramos o exercício número 1, que é achar a tabela da verdade a partir da expressão, montar o circuito a partir da expressão e conferir os valores na simulação. Vamos para o exercício 2. Então, nesse 2 é dado o circuito. E eu quero que vocês achem a expressão e vejam se a tabela da verdade está correta. Então, na hora de montar isso aqui, ó, veja o que eu tenho aqui no meu circuito. Eu tenho uma não E aqui no final. Então, ó, é uma não E entre duas entradas. Uma das entradas é a variável C e a outra entrada é uma ou exclusiva, uma coincidência entre A e C, certo? Então, A, coincidência C, E, C, barrado. A, coincidência B, E, C, barrado. Ok? Então, essa aqui é a nossa expressão. Fazendo a simulação deste circuito, vejam, o DIDS ele não tem a porta não ou exclusivo. Então, eu tenho que colocar uma ou exclusiva e uma inversora depois. Então, isso aqui é a minha não ou exclusivo. Montando esse circuito, fazendo a simulação, eu acho a resposta da tabela da verdade. Então, vamos lá para a simulação. Então, veja, o que nós temos aqui. Para 0, 0, 0 dá 1, como nós vimos na tabela. Para 0, 0, 1 dá 0. Para 0, 1, 0 dá 1. Para 0, 1, 1 dá 1. Para 1, 0, 0 deu 1. Para 1, 0, 1 dá 1. Para 1, 1, 0 dá 1. E para 1, 1, 1 deu 0. Certo? Então, era isso que nós tínhamos aqui na nossa
tabela da verdade. Beleza? Vamos para o exercício 2. Então, no 2, veja que nós temos duas portas não E. Então, tem uma não E aqui, ó, que está representada aqui, ó, e essa não E que está representada aqui. Então, nós temos A e B barrado e C tudo barrado. Fazendo, achando a tabela da verdade do circuito aqui e da expressão, nós temos essa tabela da verdade. E aí, então, fazendo a simulação para verificar o funcionamento está correto. Então, nós temos aqui, ó, para 0, 0, 0, deu 1, para 0, 0, 1, deu 0, para 0, 1, 0, deu 1, para 0, 1, 1, deu 0, para 1, 0, 0, deu 1, para 1, 0, 1, dá 0, para 1, 1, 0, dá 1, e para 1, 1, 1, está dando 1. Ok? Vamos para mais um exercício. Então, conferimos com a tabela. Exercício 3. Agora aqui nós temos duas portas coincidência em cascata, formando então uma coincidência de 3 entradas, certo? Nós temos aqui então a nossa simulação e aqui o resultado da tabela da verdade. Então vamos ver se a tabela da verdade está correta. Então, vamos abrir aqui, ó. Então, para 0, 0, 0 dá 0, 0, 0, 1 dá 1, para 0, 1, 0 dá 1, para 0, 1, 1 dá 0. Para 1, 0, 0 dá 1, para 1, 0, 1 dá 0, para 1, 1, 0 dá 0 e para 1, 1, 1 deu 1. Conferindo com a nossa tabela da verdade que nós achamos anteriormente. Certo? Vamos para o exercício 4. Então, esse exercício 4 já está um pouquinho mais complexo, mas vejam, aqui está a nossa não ou, uma ou barrada, onde uma das entradas é o C, que é esse valor aqui de baixo, e outra entrada é tudo isso aqui, ó. E o que nós temos aqui? É uma coincidência, então, que está aqui a coincidência entre a variável C, está aqui o C, e a lógica A e B, que está aqui, certo? Então, achamos a expressão. Dessa expressão, achamos a tabela da verdade, ou do circuito, achamos a tabela da verdade. E aí depois, então, nós simulamos para verificar novamente esse funcionamento. Vejo que somente para 1, 1, 0 é que vai dar 1 na saída. Vamos ver isso na simulação, então. Então, para 0, 0, 0 dá 0, 0, 0, 1 dá 0, 0, 1, 0 dá 0, 0, 1, 1 dá 0, 1, 0, 0 dá 0, 1, 0, 1 dá 0, para 1, 1, 0 deu 1, como nós tínhamos visto, e para 1, 1, 1 deu 0. Ok? Então, confirmamos aí a nossa tabela da verdade. Beleza? Vamos para o exercício 5. Vejo que aqui no exercício 5 nós temos uma não E e uma não OU. Então, a não E está aqui, ó, com 2 entradas, e a não OU está aqui, ó, com as entradas A ou B barrada. Certo? Então, circuito, expressão, achamos a tabela da verdade. Vejam que aqui a tabela da verdade somente será 0 nessa situação aqui, ó. Certo? Então, vamos ver isso ali na nossa simulação. Então, para 0, 0, 0 deu 1, para 0, 0, 1 dá 0, que nós tínhamos visto. E agora o restante tudo vai dar 1, né? Ó, deu 1 aqui, deu 1 aqui, 1, 1, 1 e 1. O restante tudo 1. Ok? Mais um exercício, então, que a gente fez e conferiu o resultado. Vamos para o exercício número 6. Então, os 6 são com 4 variáveis. Então, veja que nós temos uma não ou, uma ou barrada, com essa entrada aqui, que é uma não E, que está aqui, a não E, e essa entrada aqui, que é uma ou exclusivo, entre C e D, ou exclusivo. Certo?
Então vejam também que montando a tabela da verdade, vai dar essa tabela da verdade aqui como resposta. Vou mostrar lá rapidamente ali para vocês todas essas combinações da tabela, provando que está certo. Foque nesses dois valores, no 1, 1, 0, 0, que dá 1, e no 1, 1, 1, 1, que vai dar 1, certo? O restante tudo vai ser 0. Então, veja para tudo 0 dá 0, 0, aqui dá 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora vai dar 1. Lembre, essa combinação tinha que dar 1. Aqui vai dar 0. Aqui dá 0. E agora a próxima combinação que a gente viu também tem que dar 1 para tudo 1. Certo? Então também conferiu a nossa tabela da verdade. E o nosso último exercício. Então, este circuito aqui, vejo que agora é um circuito com 5 variáveis, então bem mais complexo, mais variáveis. Veja como montei a minha tabela da verdade. Montei ela em duas partes. Uma com o A tudo sendo 0 e outra com o A tudo sendo 1. E o restante repete. Veja que, ó, B, C, D, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Só que mudou o A daqui para cá. Vejo que a resposta dessa tabela da verdade aqui somente tem uma resposta que vai dar 1, que é essa linha aqui, ó. Então, vou fazer a simulação da primeira linha e da segunda linha. Depois vocês façam o restante e testem em casa também. No circuito, veja o que nós temos. É uma não ou, está aqui a nossa não ou, entre todo esse lado aqui e esse lado aqui, ó. O que nós temos desse lado? Uma não e. Está aqui, ó, a não e. A não e com uma entrada que é o valor de E, e a outra entrada é uma D ou exclusivo E. D ou exclusivo E. Então, essas duas entradas dessa parte do circuito que está aqui nessa parte da expressão. Esse outro lado da expressão, ele está aqui em cima, ó, onde nós temos uma E. Ó, então, a E. O que eu tenho com a entrada da E? Eu tenho essa ou exclusiva D e E. Então, está aqui, ó. D e E, o exclusivo, aproveitei esse que eu já tinha aqui embaixo, poderia ter colocado outra porta ou exclusiva aqui, não estaria errado, certo? Eu só aproveitei a mesma porta ou exclusivo. Do outro lado da E, eu tenho uma ou, que está aqui, que tem uma entrada é o C, e outra entrada dessa ou é outra ou, que tem o A ou B, que está aqui, certo? Então, dessa forma, eu montei a minha expressão. Sigam sempre a metodologia de montar a expressão que nós já vimos durante a aula, ok? Vamos ver a simulação, então, para ver se somente esse termo aqui vai ser 1. Vou fazer alguns, mas vou mostrar principalmente esse aqui que vai ser 1. Então, vamos lá para a nossa última simulação. Então, simulação do exercício 7. Então, nós temos 5 variáveis de entrada. Veja que para tudo 0 deu 0. Agora, para o E sendo 1, deu 1 a nossa resposta, que é a única opção que vai ser 1. Vejam que aqui já dá 0, aqui está dando 0, 0, 0, 0, 0. Vou mudar agora o B para 1 e vou repetir tudo aqui, 0. Agora vou passar o A sendo 1. Então, agora, repito tudo aqui embaixo. Ó. Agora o B sendo 1 também. Ou seja, fiz todas as combinações da tabela da verdade e somente nessa combinação que nós tínhamos visto deu igual a 1. Certo? Então, dessa forma aí, nós vimos a resolução dos 8 exercícios da primeira parte, que era achar a tabela da verdade e o circuito da expressão,
e dessa segunda parte, que era achar a expressão e a tabela da verdade. Ambos os exercícios nós fizemos a simulação de todos eles e conferimos as nossas respostas. Pessoal, então é sempre isso que vocês devem fazer, certo? Conferir as respostas, seja fazendo pela simulação, seja fazendo uma outra tabelinha do lado, fazendo tabela por partes, ou seja, vocês sempre têm como conferir os exercícios de vocês, ok? Se entenderam bem como fazer e tiveram problema para resolver sem ter visto a resolução deles, agora voltem e resolvam os seus exercícios, ok? Até a próxima aula.